Boa noite, quem for chegando, convido que fique aqui para a gente conversar um pouco. Eu trouxe um tema que eu pensei que talvez não fosse a melhor opção para iniciar uma live falando sobre esse tema que pode ser um pouco polêmico. É um tema muito reflexivo, mas eu acho que cabe iniciar por ele, porque é muito importante que a gente esteja ciente do desse passo importante, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre as ações individuais e se essas ações individuais elas realmente têm algum impacto no mundo, né? Se que a gente às vezes a gente pode pensar que é muito pequeno as nossas mudanças, como que eu mudando minha rotina e mudando pequenas coisas, como que isso tem um impacto no mundo, se tem realmente, qual é esse impacto? Eu vejo que tem muita gente que tem uma dificuldade até ver isso como uma barreira, né, como um empecilho para realmente decidir transformar seus hábitos para hábitos sustentáveis. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, eu vou começar falando, vou começar a me apresentar, já que é a primeira live, já tem tempo que eu me apresentei aqui no perfil. Eu vou explicar por que eu me interessei por esse tema da sustentabilidade e como que eu cheguei nessa questão, né, das ações individuais. Bom, eu sou formada em administração, eu entrei na faculdade em 2014 e me formei em 2019. E quando eu estava ali no meio para o final do curso, eu comecei a me questionar qual seria a minha jornada aí profissional, né? O que que eu iria decidir fazer para o meu trabalho. E, assim, na época eu me imaginava em grandes multinacionais, transnacionais de auditoria, de consultoria. Imaginava trabalhar em banco. Fiz processo seletivo para todas essas empresas. E um momento, assim, eu comecei a me questionar se aquilo realmente tinha a ver com a minha vontade, com a minha identidade, ou, ou se, ou se eu só estava vivendo no automático, né? Fazendo o que tinham me ensinado até então no meu curso. Eu entrei em uma crise de identidade para tentar descobrir, porque eu percebi que o que eu estava fazendo não tinha nada a ver com o que eu sou por dentro, com o que eu quero para o mundo. Então, seguir carreira nessas áreas, não conseguia me identificar, né? Então, eu fiz essa reflexão, percebi isso e comecei a ir atrás de disciplinas na faculdade que conseguissem me despertar, né, algum interesse para eu conseguir me nortear, porque até então eu sabia o que eu não queria fazer. E aí eu encontrei uma disciplina chamada Desenvolvimento Sustentável, que foi a primeira disciplina que eu pude ter esse contato da administração com a sustentabilidade. E foi assim meu primeiro contato, né, sobre gestão ambiental, sobre sustentabilidade dentro das empresas, mas ainda era uma visão muito restrita à sustentabilidade organizacional. Mas mesmo assim, eu já tinha me interessado, eu sempre tive interesse nessa área da sustentabilidade, eu sempre vivi em contato com a natureza, sempre dei muita atenção para esse tema. E, enfim, cursei essa disciplina e resolvi decidir que realmente aquilo tinha muito mais a ver com os meus interesses e continuei buscando, decidi que ia continuar buscando outras disciplinas também nesse nicho, né, nessa área. Encontrei uma disciplina em biologia, nada a ver com administração, que falava de hortas e fazendas urbanas. E eu fui cursar essa disciplina e foi quando eu tive meu primeiro contato com a agricultura orgânica. E que eu me apaixonei, porque eu sempre fui ligada a exercício, alimentação, treino. E para mim foi tudo a ver, porque a saúde ela engloba diferentes cenários, né? Ela é um conjunto de várias peças. E a agricultura orgânica, para mim, fez todo sentido. E nessa disciplina de hortas e fazendas urbanas, eu tive o contato com a agricultura orgânica, com a agroecologia, permacultura, e eu me identifiquei muito. Nessa disciplina, eu também estudei sobre os efeitos dos agrotóxicos, então me despertou esse olhar. E também eu fui, graças a essa disciplina, eu fui fazer um trabalho no assentamento do MST, aqui no interior da Bahia, que me acrescentou muito, porque eu vi na prática a vida de pessoas que vivem da agricultura, principalmente a agricultura orgânica, né? E aquilo foi muito importante para mim, porque a gente sabe que tem pessoas que vivem na zona rural, agricultores, pessoas que vivem disso, da agricultura, seja orgânica ou não, agricultura familiar.
E só que eu pude ver na prática, eu pude ver a rotina, acompanhar a luta dessas pessoas, as dificuldades, é, a resistência, quais os obstáculos, os pensamentos para o futuro, enfim, pude acompanhar isso na realidade. E aí eu chego na questão da ação individual, né, que eu parei para pensar, foi quando eu me despertei para o peso da ação individual. Que, ó, essa professora que se dispôs a organizar uma turma inteira para ir para o assentamento do MST, que ela já tinha contato e tudo, mas ela precisou dessa organização, o peso da ação individual dos alunos, de cada aluno que se propôs também a ir até esse assentamento, a gente dormiu no assentamento, a gente trabalhou com os assentados, né, com as pessoas, com os agricultores, e também externamente das pessoas que consomem os produtos desses agricultores, porque essas pessoas, elas mantêm eles ainda nesse processo da agricultura, né, eles são responsáveis por garantir a renda dessas pessoas. Então, 3 exemplos de como ações individuais têm peso. Porque se alguma dessas pessoas não tivesse agido individualmente, a gente não teria impacto nenhum. Então, eu também não estaria aqui falando agora sobre essa experiência se não tivesse partido da primeira ação individual daquela professora que organizou tudo para a gente poder estar lá. E, bom, aí depois dessa disciplina eu decidi que eu queria continuar, né, ainda mais, e agora mais focada na questão da agricultura orgânica. E eu descobri outra disciplina em biologia que era sobre a gestão de uma horta orgânica, lá da faculdade, e que eu fiz parte, e que foi o tema, o foco do meu tema do TCC. Então, eu estudei essa feira de orgânicos para compreender a expansão do mercado de alimentos orgânicos. E decidi, então, que eu ia entrar nessa parte da agricultura orgânica e que eu ia seguir nesse passo, nesse ponto, né? Então, eu me formei na faculdade, entrei direto para o mestrado, querendo continuar com esse tema, mas surgiram algumas adaptações e hoje eu estudo sobre hortas urbanas, que são espaços nas cidades para o cultivo de alimentos. Então, são hortas mesmo, só que dentro da cidade. Então, não existem hortas apenas na zona rural, né? Existem também hoje em dia, não só hoje em dia, mas agora está aumentando a quantidade de hortas dentro das cidades. Então, eu continuo estudando a agricultura orgânica, permacultura, agroecologia, só que agora por essa perspectiva das hortas urbanas. E, bom, no meio disso tudo, eu criei a Organíssimo, porque por conta da administração me surgiu essa vontade de empreender e eu queria ser essa ponte. Eu via que a questão não é só você pensar diferente, você querer mudar seus hábitos e você querer se transformar, mas você tem que ver um caminho para isso. Então, as empresas, as pessoas, os programas, as políticas, tudo tem que estar alinhado para que as pessoas elas consigam realizar essa transformação. Não adianta só ficar na nossa cabeça, né? A gente tem muita vontade, mas a gente não saber como. E eu quis criar Organíssimo, como eu falo em todos os vídeos, para ser essa ponte para transformar os hábitos atuais para os hábitos sustentáveis. Então, foi daí que surgiu o Organíssimo. E estou com uma cola aqui para conseguir me guiar. E é isso, né? A partir desse ponto começa a surgir o questionamento das ações individuais, porque a gente pode se questionar que são bilhões de pessoas no mundo e, além das pessoas no mundo, existem indústrias imensas, sistemas enormes, bilionários, enfim, muita coisa acima e além da gente, né? Então, por que que uma só atitude minha, qual o impacto que isso vai gerar? Mas a gente tem que pensar numa coisa que é fundamental, é que a mudança principal, ela não é da mudança de hábitos, dessas pequenas mudanças na nossa rotina. Nossa maior mudança é a mental, é a racional. Então, quando essa mudança de hábitos, né, desses pequenos pontos no nosso dia, acabam que eles são um reflexo do nosso pensamento. Eles são uma forma da gente expor o que a gente pensa, de tornar palpável
essa ideologia que a gente construiu, né, na nossa cabeça. Quando a gente começa a colocar em prática essas mudanças, mesmo nesses pequenos atos durante a nossa rotina, a gente está expondo para o mundo a forma que a gente pensa. E a gente é assim, né? Então, como a gente julga as pessoas e somos julgados também pelas nossas atitudes. Então, se alguém grita, se alguém é muito tímido e anda abaixado, se alguém usa uma camisa de time, se alguém usa uma camisa defendendo um determinado presidente, se o corte de cabelo, às vezes, enfim, existem diversas formas que a gente acaba criando um rótulo sobre cada pessoa, né? E a forma da gente expor nossos pensamentos e nossas ideologias é também através da nossa mudança de hábitos. E os sistemas, né, eles só vão mudar, todas essas grandes indústrias, elas só vão mudar quando existir uma politização, né? Quando a população ela se mobilizar e se propor mesmo a transformar todos esses hábitos de consumo que estão enraizados na gente. E principalmente, né, quando a gente pensa que a gente é muito pequeno frente a todo esse universo, a gente tem que pensar também que a nossa principal um dos principais pesos que nossas ações têm é o da resistência. Então, no momento que a gente decide agir diferente, a gente está saindo da caixa, por mais batido que esteja essa expressão, a gente está saindo da caixa. Porque a gente já nasce seguindo um modelo que nos ensinam desde a hora que a gente chega ao mundo, e a gente vai seguindo aquilo no automático. No momento que eu paro e que eu começo a pensar, não, calma, eu não vou mais agir assim, eu não concordo com isso, eu vou mudar meu pensamento, eu vou fazer algo diferente do que eu vejo todo mundo ao meu redor fazendo, isso é resistência. Isso você está se opondo ao que te falaram a vida toda que você tem que fazer. E só isso já é um passo muito importante. A gente pode achar que não, que é besteira, mas isso é muito importante. Você está saindo automático, você está refletindo sobre suas próprias ações. E quem manda, quem tem realmente poder no mundo hoje, não quer que você faça isso, porque alguém está lucrando, por mais clichê que possa parecer isso, alguém está lucrando com isso e não quer mesmo que você pense, quer que você continue reproduzindo para o mundo continuar como ele está. Então, a resistência é muito importante. E sobre o que eu estava falando, né, dos sistemas, eles não vão mudar apenas pela boa vontade, eles vão precisar de uma pressão, de uma transformação da população, porque quem tem poder, os bilionários, como eu já falei também aqui, os donos, porque não é dono, né? Quem realmente manda nessas indústrias, nas grandes empresas, em todo esse sistema, esses hábitos de consumo que a gente conhece hoje, eles não vão mudar porque um dia eles vão acordar e vão falar, realmente, o meio ambiente está precisando de nós. Olha toda essa desigualdade. Tem gente que está passando fome, tem muita pobreza no mundo, realmente, né? Vamos fazer uma ação social, vamos mudar o mundo, vamos transformar, vamos ensinar o que são hábitos sustentáveis para as pessoas. Eles não vão fazer isso por livre e espontânea vontade. E eles vão ceder por pressão do mercado. E um exemplo desses é agora essas carnes vegetais, né, que estão surgindo aí. Vocês acham que quem tem poder dentro dessa indústria da carne, simplesmente porque a gente vê que são as mesmas marcas, né, as que matam os bois agora estão fazendo as carnes vegetais. Vocês acham que eles um dia acordaram e falaram, eu acho que a população ia amar se a gente fizesse carne vegetal? Realmente, eu acho que o paladar, assim, vai fazer toda a diferença. Não, teve uma pressão do mercado. As pessoas, elas começaram a se conscientizar e elas começaram a buscar opções para que fossem condizentes com essa nova mentalidade. E a indústria ela não ia deixar isso passar. Então, ela vai se aproveitar disso e ela vai lançar seus próprios produtos, porque ela não quer perder clientes, ela não quer perder dinheiro, não quer perder lucro. Então, é muito importante que a gente mude para que a gente faça esse esforço contrário às empresas. Que é a gente que é, na verdade, caminhar para o lado contrário do que a gente estava acostumado até então, né? Porque, como eu falei, a gente já nasce sendo ensinado de um processo
e que vão botando na nossa cabeça e a gente vai vivendo no automático. E agora chegou o momento contrário, assim, que eu vejo começando a engatinhar esse movimento contrário, que é das pessoas tomarem a consciência, fazerem pressão para as empresas mudarem. Então, eu vejo, mesmo que devagarzinho, esse enfrentamento agora. E, claro, né, que eu estou falando de mercado, porque a gente se insere dentro do sistema capitalista. Então, por mais que a gente pense na possível, possível ultrapassagem, né, passar por esse sistema, criar um mundo mais justo, a gente tem que se situar no sistema que a gente está hoje, porque não adianta só a gente pensar que a gente queria que fosse diferente, que a gente queria que fosse melhor e só ficar focando lá no futuro, num possível futuro. A gente tem que agir com o que a gente tem hoje. E hoje a gente se insere dentro do sistema capitalista. Então, de certa forma, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. Não é a gente se contentar só com essas armas, não é se contentar em só adequar o sistema capitalista da forma que é possível, mas pensar mesmo em novos modelos, mas a gente não pode deixar de agir com o que a gente tem hoje, né? E eu sei que pode parecer muito longe de qualquer realidade, aqui eu estou falando de ultrapassar o sistema capitalista, eu sei que pode estar longe de muito da realidade, para muita gente pode parecer utópico pensar sobre isso, pode parecer impossível, e isso pode acontecer, isso pode parecer realmente muito distante, né? Mas no momento que você começa a realizar essas mudanças no seu dia, em algum momento você vai começar a questionar sobre as estruturas, porque é um processo assim, é um passo de cada vez. Então você vai, eu decido, eu vi que é legal eu trocar meu shampoo e meu condicionador, meu desodorante, minha escova de dente, você pode fazer isso no automático. Aí eu vi que é legal, eu vi que tem essa possibilidade, então eu vou fazer. E aí eu tomo essa decisão e eu vou fazendo aquilo no automático. Só que vai chegar um momento que você, pelo menos a minha experiência e que eu vejo de pessoas próximas também, vai chegar um momento que você vai começar a se questionar por que eu troquei minha escova de dente, por que eu troquei meu shampoo. Mesmo que você estivesse fazendo no automático, em algum momento vai surgir aquela faísca assim na sua cabeça do pensamento. E aí você vai começar a entender por que eu troquei, porque os produtos de antes tinham plástico, por que não posso usar plástico mais? Porque já tem muito lixo. Por que o lixo gera? Poluição. E mesmo não estou dizendo que você vai parar e vai começar a filosofar sobre os problemas do mundo, que você pode sim. Em algum momento eu acredito que você vai. Mas é um processo assim que vai acontecendo. E daqui a pouco você fica consciente daquele processo. Não, eu vou agir assim, eu vou realizar as mudanças nos meus hábitos, porque eu acredito em uma transformação, eu acredito numa realidade diferente. E aí você vai começar a fazer o contrário. Eu vou fazer porque eu sou consciente e eu quero mostrar para as pessoas, eu quero servir de exemplo para as pessoas. Então se altera. Você começa fazendo automático, começa a despertar as reflexões, e das reflexões pontuais, você começa a questionar por que as coisas são assim, por que essa estrutura é assim, por que eu vivo em um mundo tão desigual, por que os hábitos de consumo são dessa forma, por que existe obsolescência programada, por exemplo, por que eu já compro um produto sabendo que ele vai quebrar? Qual a lógica disso? E aí você começa a se questionar. E aí você começa a agir de acordo com os seus novos hábitos sustentáveis de forma consciente. Você serve de exemplo para outras pessoas e que provavelmente vão repetir esse mesmo processo. Então, as pessoas vão ver suas atitudes, elas vão realizar as trocas delas no automático e, da mesma forma, vai começar a aparecer aquelas reflexões pontuais. Enfim, assim a gente vai chegando a mais e mais pessoas. E dessa forma, né, as ações individuais, elas se tornam coletivas. Então você vai servir de exemplo para as pessoas que estão perto de você. E as ações individuais, elas, como eu estou trazendo aqui, né, elas influenciam o seu microcontexto.
Por exemplo, se você compra as suas frutas, legumes, verduras no mercado multinacional, você chega lá só em uma filial, chega lá, compra e pronto. Mas você pode usar esse mesmo tempo que você vai no mercado e você escolhe comprar ali na banquinha do senhorzinho ali na esquina. Ou você tira um tempo maior e você se organiza para ir numa feira de orgânicos. O mesmo dinheiro que você ia gastar no mercado, você vai estar dando para uma pessoa que vai usar esse dinheiro para sobreviver. Isso é muito mais palpável para a gente de entender, né? Porque, assim, do que essas trocas, pequenas trocas que a gente está lidando com a resistência a um sistema muito maior. Então, se você parar para pensar, eu vou pegar e, em vez de gastar os R$ 20 de fruta que eu ia gastar no mercado, eu vou ali na banquinha do senhorzinho que fica ali e eu vou comprar dele. Eu vou dar esses R$ 20. Esse homem, ele vai pegar esses R$ 20. E ele vai pagar a conta de luz dele. Ele vai usar essa renda para ele sobreviver. Olha como que a gente pode sequer questionar se as nossas ações individuais elas têm um peso. É claro que elas têm um peso, que elas têm importância, que elas têm relevância. Ou se você for na feira de orgânicos, você vai estar ajudando essas pessoas a sobreviverem também, como eu falei lá no início, no trabalho no MSP que eu fiz. As pessoas, elas vivem disso, sabe? E você, com apenas uma escolha sua, você pode colocar isso, ajudar essas pessoas, né? Tornar essa sobrevivência possível. Uma questão que eu acabei me passando, que eu não, do tópico anterior, falando sobre a questão de questionar as estruturas, né? E sobre o sistema capitalista, e que como pode ser difícil, parece impossível a gente questionar esse sistema, ainda por cima, a gente tem essa resistência, né, de pensar nessa nova possibilidade, porque ensinaram para a gente que esse é o único modelo, e que é o melhor modelo possível. Se esse é o melhor modelo, eu me recuso a acreditar que esse é o melhor modelo. Que a gente vive no melhor mundo é dizer isso, é dizer que a gente vive no melhor cenário hoje. Eu não acho que a gente vive no melhor cenário. Eu vejo tanta desigualdade, eu vejo tanta gente que não tem o que comer, gente que não tem acesso à educação, que só sobrevive. Eu não acredito que esse seja o modelo, o melhor modelo. Então, sim, eu vou acreditar que existe, que tem uma forma de ultrapassar isso, que tem uma forma de criar uma nova realidade, de transformar. E como eu estou falando, eu acredito que essa transformação, não apenas, mas que sim, ela é possível em parte pela ação individual. A ação individual, ela passa, né, por essa mudança. E voltando ao que eu estava falando, da questão de servir de exemplo e de impactar o microcontexto, porque o microcontexto, eu digo, as pessoas com quem a gente convive, os lugares que a gente consome, né? Outra questão que pode surgir é pensar assim, mas eu decidi optar, né, por uma mudança, por, sei lá, um exemplo, trocar minha escova de dente, como eu já falei antes. Vou trocar minha escova de dente de plástico convencional por uma escova de dente de bambu. Tá. As marcas de escova de dente vão olhar assim e falar, pô, agora que Clarice parou de usar a escova convencional, é isso, já era. Vamos fechar as portas, vamos recolher tudo dos mercados, já era. Claro que não é assim, não é pra gente pensar que é assim, mas a gente está pensando que é uma ação muito fechada, né? A gente está considerando que uma mudança dessas seria uma mudança pontual, seria uma tendência ou uma moda. E a intenção não é essa. A intenção, como eu estou batendo na tecla aqui várias vezes, é que a gente sempre sirva de exemplo e que mais pessoas comecem a despertar para isso, e que crie realmente uma pressão, como eu falei, né? A questão da pressão do mercado. Então, até usando esse exemplo das escovas de dente, existem marcas hoje, grandes marcas, que já começaram a fabricar escovas de dentes biodegradáveis, que são vendidas em embalagens de plástico, mas que já mostra uma mudança. Vocês acham a mesma coisa da questão das carnes vegetais? Um dia, a grande marca lá acordou e falava, vamos fazer escovas biodegradáveis. Claro que não foi assim.
mas está vendo que essa vontade, essa procura e essa vontade, ela tem surgido em esses consumidores, então eles não vão querer ficar de fora. E por isso não tem que se basear apenas como se fosse uma visão de uma tendência que logo vai passar. Não, tem que ser uma mudança que ela continue no mundo, né? Que ela reverbere para cada vez mais pessoas. E assim, quando eu falo sobre isso, né, de reverberar, de atingir mais pessoas, de servir de exemplo, não é com uma visão simplista. Eu não quero que vocês entendam assim, porque não é. O que eu estou fazendo aqui, essa discussão, é muito mais um resumo do que tratar como simples, porque não é um processo simples. É um processo muito demorado, e isso é ainda mais delicado em um momento que a gente vive de urgência de mudanças, mas é uma transformação muito complicada. Então, não quero que vejam como se eu estivesse simplificando aqui o processo, mas eu tenho que trazer aqui o impacto, né? E como nossas atitudes individuais, elas são realmente importantes. E essa questão da conscientização, ela é muito importante, né? Assim, eu falei do meu TCC, né, sobre a expansão do mercado de alimentos orgânicos, e eu estudei as oportunidades e as barreiras desse mercado, né? E a maior barreira, acima de custo, acima de logística, acima de conservação dos alimentos, da plantação, a maior barreira que eu encontrei foi a conscientização, a mentalidade das pessoas. Ou seja, o grande impasse da expansão do consumo e do cultivo, né, de alimentos orgânicos no Brasil, pelo menos em Salvador, é, é a conscientização das pessoas. As pessoas, elas ainda não entendem o quanto a vida delas é impactada por isso, ou pela falta disso, né? Ou por viver no automático. As pessoas não têm essa mentalidade ainda, não têm essa conscientização. Então, esse ponto é muito importante, muito importante. É a questão, né, do processo mental, que as mudanças, essas pequenas mudanças no dia a dia, elas são importantes, mas por trás, o principal é sempre a conscientização, é a transformação mental, da gente parar de viver no automático e tomar nossas próprias decisões, nossas próprias escolhas. E, claro, né, de você mostrar que é possível fazer trocas. Então, no momento que você pega, troca determinado produto e começa a trocar vários produtos na sua rotina, você começa a mostrar para as pessoas à sua volta que aquilo é possível e que dá para fazer aquilo. E as pessoas, elas se interessam pelo que é diferente. Então, se você vai comprar um açaí, você leva seu copinho reutilizável, tipo esse aqui que eu estou usando. E você entrega aquilo para não usar o descartável, aquilo já é diferente. O atendente, ele já vai achar aquilo, no mínimo, interessante. Então, aquilo já vai acender uma coisa na cabeça da pessoa, sabe? Para algo que talvez nunca tivesse reparado. E é engraçado isso, assim, no mercado, eu sempre vou no mesmo mercado e eu sempre levo minha ecobag. Eu já sou conhecida no mercado pela menina que não usa sacola, que usa ecobag. Então, teve uma vez que coloquei todas as minhas compras na esteira e cheguei no final do caixa, né, para poder embalar minhas compras. E aí o empacotador, ele já foi pegando a sacola, quando ele me viu, ele falou: ah, essa menina é que não usa sacola. Então, tá vendo como marca, como é importante a gente fazer essas mudanças, porque a gente mostra que é possível. E eu chego lá, boto todas as minhas compras na minha ecobag e vou embora. E eu mostro para todo mundo que eu levei minha sacola de casa e que ninguém morreu por isso, eu não perdi um braço, não ocupou todo o espaço da minha bolsa. E eu tô indo lá sem usar nenhuma sacola plástica e as compras vão chegar da mesma forma na minha casa. E então, por isso o exemplo ele é tão importante, porque as pessoas, elas se pegam nisso realmente, né? E assim a gente começa a mostrar qual é a nossa visão para o mundo e para as pessoas que estão no mundo, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. Mas, se ainda assim, se discutir esses pontos ainda fica muito abstrato, porque eu sei que ainda tem muita gente que acha que é muito abstrato, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda está falando de lidar com grandes marcas, de lidar com sistemas, com indústrias, e que essa resistência, talvez no dia a dia, ela se perca, assim, a gente se questione, acha que
acha que realmente não tem muito impacto. Eu muitas vezes fico desestimulada porque eu vejo que eu estou lutando com um monstro imenso de 7 cabeças. Eu falo, não vou fazer mais nada. Mas se ainda assim para você essa conversa não te convenceu, não te fez entender, eu vou para o último ponto, que é como as ações individuais elas te beneficiam. Como que você consegue um benefício próprio com essas atitudes? Porque eu acho que ainda mais para quem está começando, é um ponto que chama muita atenção, né? A gente se propõe a mudar quando a gente vê que a gente vai ganhar algo em troca, né? Pelo menos no primeiro momento. É o que desperta a nossa atenção. Eu vou ganhar algo, então agora vou fazer diferente, né? Vou repensar. E o principal da nossa mudança de hábitos, das nossas ações individuais, é a saúde. Principalmente, é o ganho que a gente vai ter na nossa saúde, que vai te direcionar para o envelhecimento saudável, mais saudável, né? Quem não quer passar os anos, chegar na idade adulta, chegar, virar idoso e sem passar por grandes doenças, sem ter grandes efeitos, sem ter danos maiores na saúde, né? Quem não quer envelhecer saudável? Eu imagino que todo mundo, né? Ninguém quer passar aperto, ninguém quer passar dificuldade. E ter um corpo mais forte, né? Mais resiliente. E isso pode acontecer a partir das mudanças dos produtos que você usa no seu dia. Claro, dos produtos que você escolhe consumir, né? Claro que eu estou falando aqui de pessoas que podem escolher o que consumir. Porque a gente não pode esquecer que a maior parte do Brasil e do mundo são de pessoas que não têm nenhum direito de escolha sobre nada, né? Não escolhem o que comer, onde morar, o que fazer, não tem nenhum direito de escolha. E esse é até um ponto que muitas pessoas que dizem que ações individuais não têm peso, é porque a maior parte das pessoas não tem poder de escolha, mas eu acredito que eu esteja falando aqui com pessoas que têm sim poder de escolha, então a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que usar esse poder que a gente tem para poder gerar alguma mudança, alguma diferença. E é isso, né? A partir dos produtos que a gente escolhe consumir, a gente pode estar dando um destino, seja bom ou ruim, para a nossa velhice, para a nossa saúde, para a nossa vida. Tem fatores que realmente a gente não tem escolha, por exemplo, a poluição das cidades, a gente não tem muito diretamente como anular isso, né? Como mudar isso na nossa rotina. Mas a gente pode escolher os produtos que a gente consome, os alimentos, se eles vão ter agrotóxicos, se eles não vão ter. Se os produtos químicos que eu exponho o meu corpo, imagina que a gente expõe nosso corpo a produtos químicos o tempo inteiro, a gente escolhe expor nosso corpo a produtos químicos. A gente pega os produtos, a gente passa, estou expondo o meu corpo aqui a muitos produtos químicos, é uma escolha. Mas muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, a gente fica vivendo no automático sem parar, e a gente não pensa no mal que a gente está fazendo a longo prazo. A gente se acostumou a sempre pensar num desejo momentâneo, no curto prazo. Eu quero uma coisa, então eu vou fazer assim e pronto. Só que isso tem efeitos ao decorrer da vida. Vou dar um exemplo aqui, que eu procuro muitos perfis de unhas, porque minha unha não cresce de jeito nenhum, minha unha vive quebrando. E eu pesquiso vários perfis de unha para saber o que eu faço com a minha unha. Em vários desses perfis eu vejo as pessoas, né, fazendo divulgação de esmaltes fortalecedores e que, olha como minha unha cresceu, usei esse esmalte e tal. E eu sempre vou olhar o esmalte, na composição sempre tem formol. Claro que é a composição, a porcentagem máxima liberada pela Anvisa, mas não deixa de ser formol. E se não fosse um produto prejudicial, não ia ter que precisar passar por uma liberação da Anvisa. E várias vezes eu já coloquei lá esses tal fortalecedores em carrinho de compras, em sites, e aí na hora de comprar eu fico assim, eu vou mesmo me submeter a isso e expor meu corpo ao formol porque eu quero uma unha grande. Eu vou morrer com a unha grande, né? Vou chegar aos 80 anos lá, toda acabada, mas pelo menos minha unha tá intacta.
Então, é uma coisa, né, que se eu não tivesse parado para refletir, apesar da minha vontade, apesar do meu grande desejo de ter as unhas grandes, se eu não refletisse sobre isso, eu ia estar escolhendo, por livre e espontânea vontade, expor meu corpo a uma substância tóxica. Assim como a gente escolhe, né, mais uma vez, quem pode escolher, consumir orgânicos, né, ou consumir produtos de agricultura convencional com agrotóxicos. Então, também é uma escolha ali que a gente está fazendo, né? Que a gente está expondo o nosso corpo a todos aqueles químicos. E é isso, sabe? A gente não para pensar nos efeitos, a gente pensa muito a curto prazo naquele efeito, naquele resultado que a gente quer naquele momento. A gente não para pensar que o nosso corpo é perfeito, sim, ele é perfeito, até porque a gente expõe ele todos os dias a tantos químicos, a gente maltrata tanto e ele continua aqui resistente, inteiro, vivo, sobrevivendo. Então, sim, ele é muito forte, ele é perfeito, né? Mas a gente não pode esquecer ou considerar que nosso corpo é uma esponja. Então, o tempo inteiro ele está sugando e absorvendo esses químicos e todas essas situações, até estresse mesmo, não só necessariamente produtos químicos, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de tudo, né? A gente fala de saúde física, saúde mental, e, e a gente expõe nosso corpo a tudo isso, ele vai absorvendo e alguma hora pode ser que ele não resista mais. Ele é muito forte, ele é muito resistente, ele faz com que a gente sobreviva apesar de tudo isso, mas pode ser que em algum momento ele não aguente mais. E será que a gente quer realmente que isso aconteça? Ou se isso foi inevitável de acontecer, será que a gente não consegue controlar o contexto em que isso vai acontecer para a gente sofrer menos, para o nosso corpo sofrer menos? Porque, coitado, né? Ele está refém das nossas escolhas, ele só está ali mantendo a gente e acaba sofrendo tanto. E é isso, para concluir, eu queria pontuar, né, como um resumo, que realizar, né, tomar esses pequenos passos, ele é uma forma de se responsabilizar pela sua própria vida. Então, sim, as ações individuais, elas têm um impacto muito grande, são que vão, é um dos pontos, né, que vão motivar a transformação que a gente precisa a partir das pessoas, as pessoas constituem o mundo, e no momento que a gente realiza, coloca em prática essas mudanças, essas ações individuais, a gente está se responsabilizando pelo mundo e principalmente pela nossa própria vida. Então, trouxe aqui vários pontos, seja mais amplos, sejam pontos de reflexão, sejam pontos de benefício próprio, para que a gente entenda que realmente é uma situação importante, né? Um ponto importante para a gente considerar e para a gente colocar em prática. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, que está no YouTube. Tem alguns comentários que eu vou ler primeiro no YouTube. Flávio estava me perguntando se eu vi a horta orgânica do Rio, não lembro qual a cidade, mas a foto é linda. Eu acho que eu acho que é na cidade mesmo. Eu acho que é eu acho que é tipo o teto da comunidade, assim, de várias casas que fizeram as construções. Eu não acompanhei, mas eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso. Mas aqui em Salvador tem 54 hortas urbanas registradas pela prefeitura, né? Fora as hortas que são tipo espontâneas, são de comunidades e tal. Mas são 54, mais especificamente são 50 hortas urbanas e 4 pomares que são mantidas. Tem algumas hortas dessas que são em escolas, tem algumas que são em empresas, tem dentro de empresas, né? E tem algumas que são em áreas públicas mesmo, e essas hortas, e dentro de condomínios, enfim. Então, só aqui, imagina, a gente tem 54 hortas e a gente não ouve falar isso em lugar nenhum, praticamente. E essas hortas precisam de voluntários, então se voluntariem para fazer parte das hortas. Se não for em Salvador, com certeza em outras cidades também existem outras iniciativas dessa e que trabalham, elas só se mantêm através de trabalho voluntário, né, na maior parte das vezes, então se voluntariem. Com certeza as iniciativas individuais constituem passos fundamentais, sim. Como eu falei, né, tem uma discussão, tem pessoas que acham que não, porque
quem gera a maior quantidade de lixo, de poluição, de gás de efeito estufa, enfim, de todos esses danos ao meio ambiente, ao mundo e à população. São essas grandes indústrias e as grandes empresas. E, claro, a gente não pode negar isso, que a poluição de uma empresa é muito maior do que de uma pessoa, de uma família, e que realmente não, o que muda mesmo para mudar o sistema tem que mudar esses grandes polos de poder, mas a gente também não pode ignorar que o mundo ele é feito de pessoas, né? Como eu já falei. Então, uma vez que ele é feito de pessoas, se as pessoas mudarem, eu acredito que pelo menos uma parte do mundo também mude, né? Se não, se for assim, se a gente achar que a gente tem que sempre esperar uma mudança de cima para baixo, a gente já pode ser enterrado, porque tá difícil uma mudança vir de cima por livre e espontânea vontade, né? Então a gente tem que mostrar realmente o que a gente acredita, né? Colocar em prática. A importância dessa consciência também é porque produtos mais conscientes são mais caros, porque tem menos escala e menos exploração. Sim, e existem duas questões nesse ponto. Primeiro é que muitas empresas, muitas iniciativas se aproveitam de ser um nicho, de ser um setor ainda em formação, para realmente elitizar, né? Para poder. Se as pessoas elas não têm escolhas, existem outras empresas, pessoas que querem mesmo que cada vez menos pessoas tenham escolha, porque, como falei, alguém está ganhando com isso, né? Não é um processo sem nenhuma interferência. Então, realmente tem essa vontade de elitizar todo esse processo. Mas também tem essa questão, né, de que realmente é um setor que tem menos escala, porque por conta também da conscientização das pessoas, como eu falei, na questão dos alimentos orgânicos, né, de ser um dos grandes pontos da falta da dificuldade da expansão, que as pessoas não despertam para esse tema, então tem uma menor escala, o que deixa mais caro o produto, e também tem menos exploração, mas não necessariamente. Assim, claro que o que a gente acaba vendo, né, no geral, os produtos acabam sendo mais caros, mas tem muita coisa que eu vejo que mais barata. Eu vi um post sobre um dos perfis que eu sigo falando de um livro, e aí que o autor do livro, e um dos exemplos que ele dá é que ele pegou 3 camisas brancas, simples, e deu para os alunos dele para eles falarem qual camisa era de que marca. E aí eram grandes marcas de fast fashion e uma de um produtor local. Qual que era mais cara, né? Qual que era de cada um e qual que era de cada. As camisas eram iguais. E a mais barata era do produtor local. Porque, às vezes, só de ter a marca, só de ter estampado ali a etiqueta, já fica mais caro. Então, também cabe a gente buscar opções, né? E ver se realmente tudo é mais caro, se realmente tem tanta diferença assim. Realmente tem produtos que são mais caros, mas eu acho que agora já está se desmistificando isso, né? Um pouco de ter mais essa diversidade dos preços. Para que tanto liquidificador de marca diferente? Quebram a peça e temos que trocar. Acreditem em um mundo melhor. Sim, é exatamente isso, né? É a questão da obsolescência programada que eu falei. Hoje a gente já compra um produto pensando, eu vou comprar esse e daqui a tanto tempo eu já tenho que ter o dinheiro para comprar o próximo. Então, ensinaram para a gente que tem que ser assim. Não tem que ser assim, gente. Isso não está escrito em lugar nenhum. Foi um modelo que criaram para poder. Nossa economia ela se baseia nisso, mas não necessariamente precisa ser assim. De onde é que está escrito que fixaram isso, né? Que tem que ser dessa forma. Isso é uma forma de nos responsabilizar pela vida. Sim, exatamente. Foi isso que eu terminei falando isso no final, né? Que é uma forma da gente se responsabilizar. Então, essas ações, se a gente sempre esperar que venha de cima para baixo, é muito fácil, porque eu continuo na minha zona de conforto, eu espero que alguém tome a decisão por mim, porque eu não estou a fim de mudar, sair dos meus hábitos de sempre. Eu quero que mudem o mercado, mudem os produtos, mudem o sistema, mudem as estruturas, porque eu não vou me sair daqui do meu conforto, né?
Então, quando a gente toma nossas próprias atitudes, é uma forma da gente se responsabilizar pela vida, seja pela nossa, seja pela dos outros. Aqui sobre a horta. Aparentemente, a maior horta comunitária no Rio fica na comunidade de Manguinhos. É isso mesmo. É essa comunidade, sim. Agora eu lembrei, agora vendo o nome eu lembrei, é essa mesmo. Eu acho que é isso que eu falei, que são nos tetos das casas. É bem legal, eu já vi algumas matérias sobre isso. Deixa eu ver se tem comentários. Estou com a gambiarra aqui para conseguir transmitir nos dois lugares ao mesmo tempo. Não, não temos comentários, temos algumas pessoas falando comigo. Oi para todo mundo, obrigada por estar todo mundo aqui. E é isso, gente. Queria agradecer a participação, a primeira live que eu faço. Estava nervosa, mas eu achei que trazer esse tema, apesar de ser um pouco polêmico, né, e bem reflexivo, assim, a gente tem que pensar em muitos aspectos. É importante da gente ter em mente isso, da gente não ficar só, como eu falei, nessa visão simplista, eu vou mudar minha escova de dente, meu desodorante e pronto, eu mudei o mundo. Não é assim. Isso é importante. Mas não é só isso, né? Nossa maior mudança, como eu falei, é a conscientização, é nossa mudança mental. E é isso. Queria agradecer mais uma vez. Uma boa noite para todo mundo. Vou deixar avisado quando o vídeo sair. Obrigada, gente. E vou tentar fazer live toda semana, às quartas-feiras. Dessa vez foi quinta, mas toda quarta eu vou estar aqui à noite. Um beijo, tchau, obrigada.